Bem, boa tarde, sejam todos bem-vindos ao curso de Fruticultura Online, promovido pela Embrapa Clima Temperado e a Emater Ascar, Rio Grande do Sul. Bem, o curso ele vai ser realizado com 4 lives, com início às 13h30, cada uma corresponde a um módulo. Hoje nós teremos o primeiro módulo, onde será abordada a implantação e manejo de pomares. No dia 17, na quinta-feira, vai ser abordada doenças da viticultura. No dia 22, terça-feira, teremos sobre mosca das frutas. E no dia 24, quinta-feira, amora e mirtilos. Então, vocês todos já estão convidados para estarem aqui no canal do YouTube da Embrapa para os próximos módulos. Bem, os temas abordados foram selecionados a partir de demandas identificadas por produtores e técnicos, tendo como referência os cenários da fruticultura do Alto da Serra do Botucaraí, Vale do Rio Pardo, Centro-Serra, regiões que são atendidas pela regional da Emater Soledade, sendo que outras regiões também possuem as mesmas demandas, as semelhanças de cenários, problemas e questionamentos. O objetivo é trazer para os produtores, técnicos e público em geral questões importantes para a atividade da fruticultura. Bem, este ano, em função da pandemia, a Emater, junto com a Embrapa Clima Temperado, construíram esse curso de fruticultura, e hoje nós vamos começar com a primeira live com o colega Vivaro Zago, engenheiro agrônomo, mestre em agronomia, ATR de produção vegetal na Regional de Soledade, que vai abordar um pouquinho sobre o planejamento, mercado, empreendimento comercial e problemas dessa etapa. Um bom curso para todos nós. Boa tarde, pessoal. Boa tarde a todos e a todas, né? Muito bom estar conversando com vocês sobre um tema muito importante, né? Que vem ao encontro da realidade do nosso regional, e de muitos regionais da região do Rio Grande do Sul, enfim, do Brasil também. Podemos atingir também essa geografia toda, digamos assim. Começando sobre o tema, a implantação e manejo de pomares, falo do planejamento inicial, que é primordial para se começar um empreendimento de fruticultura. Quando o agricultor for pensar em trabalhar a fruticultura, a primeira coisa ele tem que gostar da atividade. Em gostando da atividade, ele vai fazer um estudo, digamos, da porteira para fora e da porteira para dentro da sua propriedade. Uma das questões interessantes e que a gente tem que pensar é a questão da mão de obra disponível. Se o agricultor tem mão de obra disponível na sua propriedade, pensando na mão de obra familiar, pensando na possibilidade de contratação de mão de obra na região, é um fator interessante a observar. Outro fator muito importante é a questão de mercado. Se há um mercado local, se há mercado regional, se existe a possibilidade de venda de produtos para agroindústrias, se ele tem capacidade de trabalhar uma agroindústria própria, tudo isso tem que ser analisado. Outra questão é a infraestrutura. Bom, que tamanho de empreendimento eu vou trabalhar? Se eu vou trabalhar pensando num mercado pequeno, eu vou produzir uma quantidade menor. Se a produção for maior, eu tenho que pensar numa infraestrutura, pensando aqui em câmaras frias, enfim, toda essa conjuntura, né, que pode ser trabalhada individual ou pode ser trabalhada de maneira coletiva. Se pensando aqui em projetos maiores, então, existe situações aí onde tem a estrutura de armazenagem de frutíferas em câmaras frias de forma coletiva. Outro fator importante é a questão do clima. Qual é a condição climática da minha região? Qual a temperatura média da minha região? Existe a possibilidade de trabalhar frutíferas de clima temperado, frutíferas subtropicais, né?
Nós temos na região muitas situações aí de microclimas, principalmente na região do Vale do Rio Pardo, a questão do Vale do Taquari também, microclimas que é possível trabalhar frutíferas de clima subtropical, tipo abacate, a própria goiaba, a banana. Existe na nossa região, a região de Candelária, Vale do Sol, o pessoal trabalha com banana, aproveitando o microclima que tem naquela região. A questão de horas de frio, então tem frutíferas que precisam horas de frio. Por exemplo, o pessegueiro, a mexeira, a nectarina, o próprio caqui, né, necessita de horas de frio para que tenha uma boa brotação. Então, nós temos que ver se a nossa região tem horas de frio necessárias. Se a gente pensar em pêssego, por exemplo, que é o assunto que o colega Nava vai abordar depois, que ele trabalha com pêssego, existem variedades de pêssego que precisam de 400 horas de frio, outras precisam de 200. Então, isso também é um fator interessante que a gente pode e deve avaliar quando se pensa na implantação de um projeto de fruticultura na propriedade. Continuando dentro da questão de implantação de pomares, outro ponto bastante interessante é a questão do solo. Que tipo de solo eu tenho na propriedade? Qual a profundidade efetiva? Nós precisamos de solos que tenha pelo menos 50 centímetros de profundidade efetiva, que tenha um lençol freático acima de 60, 70 centímetros. Todas as frutíferas preferem solos de média. Nem tanto argiloso, nem tanto arenoso, né? E a partir desses princípios que eu coloquei até agora, a gente vai definir quais as espécies potenciais que a minha propriedade pode trabalhar. Eu posso trabalhar com frutíferas subtropicais, eu posso trabalhar com frutíferas de clima temperado. Tem a questão do mercado. A minha região tem demanda para uva de mesa, a minha região tem demanda para citros, bergamota, pêssego, né? Então, esse estudo é muito interessante para nós começar um projeto de fruticultura. Aí vem a questão do investimento. Eu tenho recurso próprio para investir? Quanto eu quero investir em fruticultura? Tem a possibilidade também da questão do crédito. Eu posso acessar linha de crédito, Pronaf, dentre outras linhas, para fazer um projeto lá, implantação de um projeto de fruticultura na minha propriedade. São questões que têm que ser analisadas dentro desse cenário. Bom, aí vem a questão das mudas. Eu decidi, a minha propriedade tem potencial para trabalhar, por exemplo, citros. Eu vou ter que pensar em viveiros que tenha na região, do estado, ou até fora do estado, que tenham mudas disponíveis, que tenham mudas de qualidade, principalmente, né? E que eu consiga fazer, de preferência, encomenda antecipada. O que eu coloco aqui no planejamento inicial, que a fruticultura tem que ser planejada. Se eu vou fazer fruticultura, se eu vou trabalhar um pomar de fruticultura em 2021, eu tenho que começar esse ano a planejar. A questão das mudas, normalmente os viveiristas trabalham as mudas de um ano para outro, né? Então, o produtor também precisa trabalhar essa encomenda de mudas de um ano para outro. Tudo isso é um planejamento preliminar, um planejamento inicial, quando eu vou trabalhar um projeto de fruticultura. Agora vamos para dentro da propriedade. O que eu falei até agora, algumas coisas são fora da propriedade, mas pensando na região e pensando na dinâmica de como eu faria um projeto de implantação de um pomar. Para dentro da propriedade, eu vou precisar escolher o local. Qual o melhor local? Coloquei aqui evitar a exposição sul. Por que evitar a exposição sul? O vento frio do sul propicia condições para desenvolvimento de doenças, né? A face sul tem menos insolação, A face norte, por outro lado, é a face que melhor
tem radiação solar, melhora a insolação. O terreno, pode ser terreno de meia encosta, de preferência terreno de meia encosta, nem no topo do morro, nem nas baixadas. No topo do morro, normalmente tem ventos muito fortes, e as baixadas é onde acumula o frio, acumula a umidade, que provoca doenças na maioria das frutíferas. O histórico da área, né? Por exemplo, se eu vou fazer pensar num projeto de viticultura, se eu tenho naquela área histórico de pérola da terra, que é uma praga da videira, é uma área imprópria, em princípio, para mim fazer a implantação de videira ali. Tem a questão do problema de nematóides, problema de fungos de solo, isso eu tenho que olhar para o histórico dessa área. Tem áreas dentro da propriedade que pode ter condições favoráveis, um solo com profundidade, um solo com boa drenagem, mas pode estar contaminado com algum patógeno, né, que daí ela fica imprópria para a implantação de um pomar ali. A questão dos quebra-ventos, também eu tenho que pensar na formação de quebra-ventos, o próprio nome está dizendo, para evitar a incidência de ventos fortes, de ventos frios. E agora, mais do que nunca, a gente vai fazer cordões vegetais aí para se proteger também da possível deriva de agrotóxicos, de herbicida principalmente. Questão do solo, vou insistir aqui na questão do solo, né? O solo tem que ser profundo, tem que ser um solo drenado. Nenhuma frutífera tolera solos encharcados, solo com má drenagem. Outra questão também importante é o ter naquela área de implantação do pomar uma fonte de água, pelo menos para fazer uma irrigação no início da implantação do pomar. Claro, de preferência o pomar seja irrigado, mas eu tenho que pensar, pelo menos no início, eu tenho água ali disponível para fazer irrigação das mudas, que pode dar mortalidade em função da falta d'água. E ter uma fonte de água também para tratamentos fitossanitários, isso também é muito interessante. Vou me deter aqui um pouquinho na questão do quebra-vento, né? O que diz, a literatura diz que a gente tem que fazer o plantio aí 2, 3 anos antes da implantação da frutífera. A gente sabe que nem sempre isso acontece, ou poucas vezes acontece. Então, mas pelo menos um ano antes, como eu venho falando, o planejamento para a implantação de um pomar sempre se faz um ano anterior, eu já posso pensar em fazer a implantação nesse ano anterior do quebra-vento, principalmente protegendo dos ventos frios do sul. Quais as espécies que a gente pode trabalhar? Em princípio, eu posso trabalhar aí com capim-elefante. Nós temos aqui o capim-elefante, o Cameron, o próprio BRS Pastoreio, que é um material da Embrapa, né, que é um material com porte elevado, que serve para um quebra-vento inicial. Eu coloco uma fileira de pasto-elefante e coloco ali uma fileira de ciprés, de pinos, né? Posteriormente, quando eu tiver a cortina formada com ciprés, eu posso retirar essa cortina de capim-elefante. Qual é a distância entre quebra-ventos? Se for uma área plana, aí a gente trabalha aí, a altura do quebra-vento, ela cobre 7 vezes em área à frente. Qual é a distância que eu deixo do quebra-vento e o pomar? Em torno de 6 metros, eu vou deixar uma faixa de 6 metros, que vai servir de um caminho. Essa área eu vou ter que deixar, porque não vou plantar a frutífera para o quebra-vento. Questão da análise de solo é outro ponto muito importante, né? Eu preciso fazer uma análise química do solo completa, ou seja, aonde eu vou fazer um diagnóstico, vou coletar, depois mais para frente eu falo, para mim saber o diagnóstico de solo daquela área, diagnóstico da fertilidade, tem que saber o que falta de macronutrientes e de micronutrientes. Macronutrientes são os elementos que a planta, que a frutífera consome mais. Os micronutrientes, por outro lado, consomem menos, mas são muito importantes. Destacando aqui a questão do boro, a questão do zinco, né, que são elementos muito importantes, embora
pouca quantidade que a planta, que a frutífera consome. Quando eu faço isso? De preferência, 3, 4 meses ou até mais antes do plantio, para mim ter tempo para mim fazer um preparo de solo, com tempo bem planejado, que depois o Gilberto, meu colega da Embrapa, vai falar. A amostra de solo tem que ser representativa. Eu preciso coletar as amostras de solo, no próximo slide vai estar bem detalhado, para ter uma representatividade daquela área. O que aquele solo, qual o problema daquele solo, como é que está aquele solo daquela área. Como eu faço a coleta? A coleta é feita de 0 a 20 centímetros de profundidade. Embora que, depois o Gilberto vai comentar, a gente faz a correção até 30 centímetros, mas eu vou coletar de 0 a 20 centímetros de profundidade. Nesse slide, então, esquematicamente, a gente comenta aí como se faz a coleta de amostra de solo. Isso está no manual de fertilidade de solo. A gente coleta em 15 pontos, né? Escolhe uma gleba, se divide as glebas conforme a figura ilustra. Eu vou ter uma área de encosta, eu vou ter uma área de várzea, eu vou ter uma área que já foi aplicado calcário, outra área que não foi aplicado, né? Eu vou ter que dividir isso em glebas diferentes, e para cada gleba eu vou fazer uma amostra de solo. E nessa gleba eu vou coletar pelo menos 15 pontos, 15 subamostras, e vou transformar em uma e vou enviar para o laboratório. Pegando o exemplo aqui dessa figura, então eu escolhi uma área onde foi feito calagem, né? E aí coletei 15 subamostras aí, de preferência caminhando aí em zigue-zague, né, no terreno. Quais os equipamentos que eu utilizo para fazer essa coleta de solo de 0 a 20 centímetros? Tem vários equipamentos utilizados aí. O mais comum e o mais usual, que todos os produtores têm em casa, basicamente, é o pá de corte, né, que dá que faz uma boa coleta e dá uma boa representatividade da qualidade daquele solo, da fertilidade daquele solo. Então, com a pá de corte, eu vou percorrer o terreno, vou fazer 15 pontos, vou fazer uma mistura dessas subamostras, né, conforme ilustra aí, a pá de corte, vou pegar só a parte do centro da pá, só a terra que fica no centro da pá de corte, e vou fazer uma mistura desses 15 pontos, né? Vou colocar no balde, vou fazer mistura, vou tirar o excesso, e vou colocar num saquinho e vou enviar para o laboratório. Repetindo e reforçando aqui, a análise de solo deve ser completa, ou seja, eu vou ter um diagnóstico daquela gleba, observando a questão dos macronutrientes e também dos micronutrientes. Isso é muito importante, né? A questão da análise de solo, para a gente ter uma ideia, um retrato de como está o solo para a implantação de um pomar. Passo para a minha colega Patrícia, e em seguida o colega Gilberto vai dar prosseguimento à conversa. Probleminha técnico aqui. Então, pessoal, obrigado, Zago, pela apresentação. Sempre importante lembrar que a análise de solo é um elemento fundamental entre os demais que tu abordastes, né? E agora vamos passar
para o segundo palestrante, Gilberto Nava, engenheiro agrônomo, formado pela Universidade do Estado de Santa Catarina, fez mestrado na Universidade Federal do Rio Grande do Sul e doutorado pela Exalc USP. Trabalhou 16 anos na IPAGRE, com adubação na cultura da macieira, e desde 2014 é pesquisador da Embrapa Clima Temperado, onde atua na área de nutrição e adubação de frutíferas temperadas. Nava, contigo. Obrigado, Patrícia. Boa tarde a todas as pessoas que estão participando nessa tarde aqui conosco. Técnicos, meu boa tarde especial aos produtores, né, que, felizmente, acho que podem se orgulhar, né, por ser aí dos poucos setores aí que não parou, né, e que continua segurando as pontas nesse país aí, né. Fica aqui, assim, meu boa tarde então, a todos os produtores, né. E também, nesse sentido, gostaríamos de dizer que a Embrapa não está parada, né, está se reinventando nesse período, né, e continuamos produzindo muitas inovações e material de apoio aos nossos produtores. Vamos falar aqui hoje da parte de correção da acidez e da fertilidade na implantação de pomares, mais especificamente para frutíferas de clima temperado. Embora, pessoal, não tem muita diferença quando a gente fala em frutíferas temperadas ou tropicais, né? Aquele preparo do solo, ele é muito parecido, né? A gente também vai dar uma certa concentrada aí hoje em relação ao pessegueiro, né? Mas serve para as frutíferas em geral. E uma das primeiras coisas que a gente tem que saber quando a gente trabalha com preparo, plantação de pomares, que quando a gente fala em frutíferas de clima temperado, são culturas perenes. Diferente de uma cultura anual, que se eu fizer um plantio mal durante um ano, no outro ano eu tenho a chance de revolver aquele solo, de preparar aquele solo, né, de melhorá-lo, para um ciclo seguinte. Cultura perene não, no momento que você preparou o solo e colocou tua muda, você não tem mais aquela opção de estar movimentando o teu solo. Né? As culturas perenes também, como o pessegueiro, macieira, né, elas possuem um sistema radicular mais profundo, por isso, né, o Zago já comentou anteriormente, precisamos fazer um preparo também de solo um pouco mais profundo do que as culturas anuais. Tá? E precisamos lembrar que depois de implantado o pomar, as adubações são feitas, né, na superfície do solo. Por quê? Porque eu não quero mais mexer, arrebentar o sistema radicular, pois isso é o quê? Isso é uma porta para a entrada de diversos patógenos, né, e que não é interessante, né? Então, o ideal é se fazer, vamos dizer, esse preparo na implantação. E quais as características dos solos, principalmente aqui do sul do Brasil, onde nós temos produções de fruteiras de clima temperado? A gente sabe que São Paulo, por exemplo, tem pessegueiro, Espírito Santo, planta pessegueiro, né? Já estamos falando até em maçã, pera, lá na Bahia, né? Pernambuco, né, em alguns locais. Mas o que a gente tem de característica nesses solos aqui, se tratando mais aqui em termos de fruteiras temperadas aqui no sul do Brasil? São solos ácidos, né? Eles têm uma acidez alta, né? A fertilidade, em geral, não é boa, a fertilidade natural, né? Os teores de matéria orgânica, na grande maioria desses solos, não são altos. Claro que temos situações, por exemplo, na Serra Gaúcha, naquela região de Santa Catarina, São Joaquim, Bom Jesus, Rio Grande do Sul, solos com maiores teores de matéria orgânica. Isso não é a regra. Em geral, temos solos com baixos teores de matéria orgânica, com baixa capacidade, às vezes, de retenção da água, né, e de nutrientes. E muitas vezes temos solos com problemas de infiltração, subsolo, né, com camadas argilosas, sem uma boa drenagem. E o meu colega Zago muito bem comentou, né? Fruteiras, pessoal, isso é uma coisa que nós não podemos esquecer. Não toleram períodos de encharcamento. Tem que ser solo muito bem drenado.
Sabendo que os solos são ácidos, a primeira coisa que temos que fazer é uma boa calagem desse solo. Né? O que é a calagem? Né? Vamos voltar aí, nós técnicos, à sala lá da agronomia e saber o que acontece no solo quando nós aplicamos o calcário. Calagem nada mais é, quando nós aplicamos um calcário, um carbonato de cálcio, que seria um calcário calcítico, e se tiver magnésio, seria um carbonato de cálcio mais magnésio, né? Um calcário dolomítico. Quando eu misturo ele no solo, ele vai reagir com a água no solo, vai me liberar esse cálcio aqui, e vai me liberar essa hidroxila mais um ânion de carbonato aqui. Essa hidroxila que se junta com o hidrogênio, essa é a acidez do solo. Né? Neutralizar esse hidrogênio que faz parte da acidez. Esse outro ânion bicarbonato também pega outro hidrogênio e neutraliza. Né? Agora, esse cálcio aqui, pessoal, né, não sobra mais ânion nenhum. Né? Tu teria um outro ânion com uma carga negativa, a exemplo de que quando a gente aplica gesso, sobe o sulfato, que baixa ele no perfil. Quando aplica o calcário, não sobra mais ânion acompanhante nenhum para esse cálcio. E por isso que a gente diz, né, que calcário, ele movimenta muito pouco quando a gente aplica ele na superfície do solo. Além disso, além de não sobrar nenhum ânion acompanhante para baixar com esse cálcio no perfil, o calcário tem uma baixíssima solubilidade. Tentem vocês pegar um pouquinho de calcário e colocar num copo com água. Vocês vão ver que o que vocês conseguirem dissolver vai ser muito pouco. Por isso, em função dessas características, da baixa mobilidade do calcário no perfil do solo, dessa reação, né, química que ele sofre no solo, é que nós temos a chance única de aplicá-lo lá na implantação. Mas é interessante que quando nós colocamos calcário, nós aumentamos a CTC aqui do solo, né? E essa CTC, nada mais é do que cargas negativas. E nessas cargas negativas são altamente desejáveis, porque aqui vai se prender o cálcio, aqui vai se prender tudo que tem carga positiva, magnésio, potássio, e impede o quê? Que eles fiquem na solução do solo e sejam lixiviados com a chuva. Então, olha um grande efeito da calagem. Além de neutralizar esses hidrogênios, fornece cálcio, fornece magnésio, quando é um calcário dolomítico, gera cargas negativas, melhora a atividade microbiana, melhora a disponibilidade da maioria dos nutrientes, ou seja, é fundamental, né, para o fruticultor. Fruticultor que não faz calagem não pode ser fruticultor. Né? Tem que fazer outra coisa, porque a calagem, de fato, é essencial. Resumindo, então, o que eu falei em relação à calagem. Elevar o pH, frutíferas em geral, pH 6. Né? Temos algumas culturas, por exemplo, quando a gente pega oliveira, macieira, são culturas exigentes. Nós trabalhamos, inclusive, com pH 6,5. Né? São culturas muito exigentes, em cálcio, principalmente. Né? Área total, sempre que possível. Né? Lembram vocês que uma vez se fazia calagem, adubação em covas. Né? Hoje, não existe mais esse tipo de preparo, pessoal. Nós vamos, de preferência, para o sistema radicular da planta, o ideal é que eu corrija toda a área de plantio, pois o sistema radicular eu quero que extrapolem toda aquela área de plantio, cruze as filas, né, das plantas, né, e buscar o quê? Água e nutrientes para altas produtividades. Quanto maior o teor de matéria orgânica do solo, e o maior teor de argila, maior a necessidade de calcário. Isso é ruim? Não, isso é ótimo. É ótimo ter solos com um bom teor de matéria orgânica. Lógico que não é interessante ter com um alto teor de argila, porque vai ser um solo muito pesado. Né? Por quê? Porque quanto, vamos dizer, mais matéria orgânica, mais argila, eu vou gastar mais calcário no início, mas vou ter um efeito residual maior. Eu vou ficar muito mais tempo sem ter que retornar a ter que aplicar calcário novamente. E o Zago muito bem falou também que a dose é proporcional à profundidade. E temos que aplicar, no caso das frutíferas, pelo menos a 30 centímetros de profundidade. Vocês devem lembrar também que, né, até pouco tempo atrás, se recomendava 40 centímetros de profundidade. E aí, posso fazer a 40 centímetros de profundidade sem problema nenhum, pessoal. Se você tiver maquinário que consegue aprofundar calcário a 40 centímetros de profundidade, maravilha.
Na prática, a gente tem visto que isso é muito difícil se aprofundar calcário a 40 centímetros de profundidade. Né? Então, quando possível, né, se quiser fazer a 40 centímetros, né, pode fazer. Agora, no mínimo, 30 centímetros. Não façam somente a 20 centímetros de profundidade. E aí? Falei anteriormente, preferencialmente na área total. Agora, se você tiver uma situação de solo, né, quando você tem alguma dificuldade de preparar o solo, né, não é essa situação, aqui é só para exemplificar, né, mas vamos supor que se tivesse um solo muito declivoso, com muita pedra, né, eu estou exemplificando aqui que eu estou corrigindo pelo menos uma faixa de plantio. Se eu tenho 4 metros de distância entre as fileiras, no mínimo 2 metros vou fazer a correção com calcário. No mínimo, né? E aí vou melhorando aos poucos, com pequenas doses, essa camada aqui, essa entrelinha onde eu não corrigi inicialmente. Agora, não tenho dúvida, pessoal. A planta, o ideal é eu preparar integralmente o solo. Façam isso porque vocês vão ficar 10, 15, e eu quero o meu pomar para 20, 30 anos, né? No caso da oliveira, macieira, que são culturas bem longevas, né? Qual é o tipo de calcário que eu uso? O melhor calcário, sem dúvida, é calcário dolomítico. Né? Por quê? Porque ele, além de cálcio, tem magnésio. É o mais barato, geralmente, né? Se eu tiver alguma cultura que é muito exigente em cálcio, eu posso fazer uma mistura de calcário dolomítico e calcítico. Né? Mas não apliquem somente calcário calcítico. Por quê? Porque eu vou estar aplicando um monte de cálcio, mas não estou aplicando magnésio. O que vai acontecer? Vai faltar magnésio, vai desfolhar a planta, né? Magnésio é extremamente importante para a clorofila, né? A molécula de clorofila tem magnésio, então, ideal, calcário dolomítico mais barato, usem esse. Importante falar que, mesmo eu fazendo a calagem no início, com o tempo, né, os solos vão reacidificando. Chuvas ácidas, adubos nitrogenados, por exemplo, ureia. Quando eu aplico 100 kg de ureia, 100 kg desse produto ureia, eu gero uma acidez que eu tenho que aplicar mais 80 quilos, 79 quilos de carbonato de cálcio para neutralizar a acidez produzido por 100 kg de ureia. Né? Quando eu aplico nitrato de amônio, um pouco menos. Quando eu aplico sulfato de amônio, ainda mais, que é a ureia. Ou seja, adubos nitrogenados, em geral, são fontes de acidez. Né? Então, só para exemplificar, né, como é importante você fazer uma boa calagem no início, elevar o pH no mínimo para 6, né? E que com o tempo eu vou reacidificando, né, esse solo. Né? E aí, à medida que esse solo vai reacidificando, o que vai acontecer? Tudo bem, o pH começou a baixar para 5,9, 5,8, chega até 5,5, abaixo de 5,5 começa a aparecer alumínio, eu vou colocando pequenas doses na superfície do solo. Né? Vou fazendo o plantio de plantas de cobertura, né? Às vezes uma gradagem muito leve, mas pequenas quantidades para corrigir aquela pouca acidez que eu estou gerando aqui com a aplicação de adubos nitrogenados e outras fontes de acidez que também acontecem no solo, oxidação de bases, chuvas ácidas. Né? Então, posso aplicá-lo mesmo na superfície, depois do pomar implantado. Né? Agora, uma coisa é eu aplicar pequenas quantidades na superfície, porque eu tenho uma pequena geração de acidez. Outra coisa é eu deixar de aplicar calcário na implantação e depois querer suprir 10, 15, 20 toneladas, não tão incomum, vamos dizer, 30 toneladas, no caso de macieira, por exemplo, quando eu tenho um solo altamente tamponado. Né? Então, eu não posso deixar de fazer na implantação. Né? Na superfície, somente conforme vai reacidificando pequenas doses. Além da calagem, que nós comentamos, precisamos fazer adubação de correção. O que é a nossa adubação de correção? Né? Também vamos fazê-la, preferencialmente em área total, e consiste basicamente na correção aqui, ó, pessoal, dos níveis de fósforo, potássio, boro e zinco, que também o Zago já comentou inicialmente, que são importantes para frutíferas. Né? Eles devem ser incorporados juntamente com o calcário, preferencialmente em área total, e um aspecto extremamente importante, pessoal. Fósforo, a exemplo do calcário, ele tem uma mobilidade muito baixa no perfil. Isso indica que se eu colocar lá na superfície do solo,
eu tenho um monte de sítios de absorção que prendem fortemente ele na superfície do solo. E isso me diz uma coisa, eu tenho que incorporar esse fósforo, né, juntamente com o calcário, para que seja disponível lá para o sistema radicular, 20, 30 centímetros, e não na superfície do solo. E uma coisa boa que as recomendações de adubação aqui para os estados do Rio Grande do Sul e Santa Catarina fizeram é uniformizar. Hoje nós uniformizamos todas as quantidades de fósforo e potássio para as frutíferas, né? As quantidades de fósforo que nós recomendamos variam de 0 a 250 quilos de P2O5 por hectare, e as de potássio de 0 a 150 quilos por hectare, dependendo do quê? Da classe onde se encontra o meu nível de fósforo e de potássio no solo. Lógico que quando já está muito alto, é desnecessário aplicá-los, né? Vejam que vocês podem me dizer, 250 quilos de fósforo, de P2O5, são 500 quilos de super triplo. É bastante? É, pessoal. Mas lembre que vocês vão fazer uma única vez na vida útil do pomar, essa aplicação, né? E você fazendo bem feito aqui, na correção, né? Não teremos muito tempo para falar hoje na parte de adubação de manutenção, isso será assunto de uma próxima palestra nossa, né? Mas fazendo essa aplicação na implantação, você fica um longo tempo sem ter necessidade de aplicar fósforo. Né? Então, não deixem, pessoal, de aplicar na superfície. Lembrem os técnicos também que fosfatos solúveis, né, são muito beneficiados pela calagem. Quando eu aumento o pH no meu solo, eu diminuo aquelas reações de precipitação do fósforo com ferro, com alumínio, né? Eu diminuo aquela absorção do fósforo com ferro, alumínio, né? Esses que já se encontram lá no solo. Então, eu posso fazer a aplicação do fósforo junto com a calagem, ou mesmo depois da calagem, depois que posso fazer antes da calagem, depois deixar o pH subir, depois aplicar um fosfato solúvel. Agora, se eu aplicar um fosfato natural, eu devo fazer isso antes da calagem, porque fosfato natural reage muito melhor em solos ácidos. Quanto mais ácido o solo, melhor a reação no fosfato natural. Resumindo, nossas etapas do preparo do solo. Aplicamos metade do calcário, né? Quando doses são superiores a 5 toneladas por hectare, é bom dividir, para propiciar um bom espalhamento, uma boa incorporação. Subsolagem, se meu solo estiver compactado. Se não estiver compactado, sem problema nenhum, né? Não faz subsolagem. Subsolagem tem que ser feito mais que o solo mais para seco do que para úmido, senão você vai estar criando um espelhamento, um problema. Aplicação da outra metade de calcário, né? E nessa etapa já podemos também misturar os adubos, fósforo, potássio e, em geral, micronutrientes, boro e zinco que são necessários. Uma aração a mais profunda possível, uma gradagem próxima ao plantio. Está um ótimo preparo de solo, né? Muito bem feito, então, para receber as nossas frutíferas. Aqui, exemplificando, né? Então, meu potássio, né? Meu fósforo, calcário, os micronutrientes, né? E aí, vou fazer uma aração bem profunda. Vou entrar brevemente, né? Vocês viram que não falei nada de nitrogênio, né? Propositalmente, né, pessoal? Vamos colocar lá na implantação nosso nitrogênio? Não, vamos deixar nós colocarmos as mudas. E aí sim, como o nitrogênio é muito instável no solo, pode volatilizar, pode lixiviar com qualquer chuva pesada, deixamos para aplicá-lo depois que colocarmos as nossas mudas, né? Então, nós entramos aí, depois que colocamos nossas mudas lá no pomar, basicamente para adubação de crescimento, que são as adubações feitas do plantio até a entrada em produção do pomar. Como comentei com vocês, não vamos falar hoje da adubação de produção, né? Para não extrapolarmos muito, né? Não queremos passar muito de uma hora e meia aí na nossa conversa. Outras possibilidades de palestras teremos à frente, né? Então, aplicamos aí, basicamente, vamos falar um pouquinho aqui dessa adubação de nitrogênio, né? Até as plantas começarem a produzir, porque nós não colocamos o nitrogênio
na adubação de correção, porque ele pode ser muito facilmente perdido no solo. Né? E a principal fonte, pessoal, que a gente usa, a mais barata em geral para nitrogênio, é a ureia. Né? Muito importante, pessoal, colocar a ureia hoje. As nossas previsões de tempo funcionam muito bem, e sempre que possível, apliquem a ureia antes de uma chuva. Por quê, pessoal? Quando eu aplico ureia, vamos representar aqui alguns grãozinhos de ureia no solo, o pH próximo desses grânulos aqui vão para 6,5, 9, não muito difícil atingir pH 9. O que acontece? O que tem a ureia, nitrogênio na forma amídica, transforma inicialmente para amônio. Aquele nitrogênio que está na NH2, na ureia, vem para amônio. E se o pH aqui estiver alto, o que esse amônio vai fazer? Vai virar amônia, que é um gás. Né? Muitas vezes nós achamos que estamos perdendo muito nitrogênio por lixiviação, e às vezes essa reação aqui é mais importante, né, do que a perda de nitrogênio por lixiviação. Né? Então, se puder aplicar antes de uma chuva, né, espalhar, não concentrar, só um punhado lá perto da planta, isso não se faz, né? E parcelar as doses. Né? Começamos lá no início da brotação, parcelamos em 3, 4 vezes para evitar as perdas. Quais as conclusões finais que nós poderíamos tirar? Pessoal, muitas vezes o produtor, né, até estimulado às vezes pelas agropecuárias, né? Nada contra as agropecuárias, né? Acho que as agropecuárias são fundamentais, né? Prestam um serviço espetacular aos produtores, mas muitas vezes o produtor acaba comprando um monte de coisa, né? Fica atrás de um monte de aminoácidos, coquetéis de micronutrientes, né? E esquece de fazer o trivial, que é fazer um bom preparo inicial do solo. A melhor maneira para evitar problemas nutricionais com plantas frutíferas, não tenham dúvida, pessoal, fazer uma boa implantação do pomar. Meio caminho andado. Metade dos problemas para o equilíbrio da adubação de produção que eu tenho lá no pomar está solucionado aqui se eu fizer uma boa adubação de correção. Porque, pessoal, você pegar um pomar que o produtor não colocou calcário, não colocou fósforo, e esses são pouco móveis no solo, não tem técnico que dê jeito num pomar desses. Né? Erros nessa etapa vão permanecer para o futuro do pomar. Tá? Medidas que eu vou tomar depois, em geral, tem baixa eficácia e um custo extremamente alto. Então, vamos corrigir no início. Se tiver problema de acidez, vamos corrigir. Fertilidade, vamos corrigir. Drenagem, vamos corrigir. Né? E todas aquelas orientações que o colega Zago também já passou a vocês. Agradeço. Né? E a gente vai ficar disponível para algumas questões que, eventualmente, vocês possam ter. Muito obrigado. Obrigado, Nava, pelas explicações, né? A gente tem alguns questionamentos aqui. Eu vou começar com a primeira pergunta para os dois, né? A Cláudia Solange Moura, tá? Ela pergunta: a cortina de quebra-vento com árvores nativas possibilita a proliferação de fungos devido ser mais fechada, ter mais sombra ou não? Zago, tu poderias... Oi, tudo bem? Normalmente as cortinas, os quebra-ventos são feitos aí com plantas exóticas que têm um desenvolvimento mais rápido. No entanto, havendo a possibilidade de se utilizar de espécies nativas que já estão no ambiente, a gente pode utilizar essas cortinas vegetais. Não existe, assim, histórico
de desenvolvimento de doenças fúngicas nas espécies nativas que possam prejudicar as frutíferas. Por outro lado, existe, por exemplo, a mosca da fruta, que pode estar em espécies nativas, por exemplo, a pitangueira, a cerejeira, que também ataca a laranjeira, o pessegueiro, enfim, frutíferas de interesse comercial. Nós temos mais uma pergunta aqui do Sebastião Rocha, também. A melhor muda de citros é enxertada? Diego, novamente, Sebastião Rocha, isso? Isso. Tudo bem, Sebastião? As mudas de citros, que eu conheço, pelo menos aqui na região sul, são produzidas sobre os chamados cavalos, ou seja, os cavalos aí pode ser o limão-cravo ou pode ser o Poncirus trifoliata. Então, basicamente, todas as mudas de citros que são comercializadas pelos viveristas, elas são mudas enxertadas sobre esses materiais, o limão-cravo e o Poncirus trifoliata. Eu não conheço mudas feitas de enraizamento de estacas aqui na região sul. Então, logicamente, as mudas de citros são utilizadas, são enxertadas, e de preferência, Sebastião, as mudas de citros produzidas em sacolas são as mais recomendadas, ou seja, aquelas que o viverista produz em sacos, desde do enxerto até a muda ir para a lavoura. É isso, Sebastião. Um abraço. Nós temos aqui a pergunta da Cláudia Solange Moura, que pergunta: a cortina de quebra-vento com árvores nativas possibilita a proliferação de fungos devido ser mais fechada, ter mais sombra ou não? Patrícia, essa não foi respondida? Foi respondida? Deixa eu responder essa. Deixa eu responder essa aí mesmo. É do Adrian, desculpa. O Adrian Hagemeyer, né? Ele pergunta se poderiam falar um pouco sobre as frutíferas de clima temperado, em especial a macieira, para o clima do Sudeste, Cunha, São Paulo, em regiões de 800 a 1.000 metros de altitude. Acho que o Nava pode colaborar um pouquinho aí com essa experiência. Contigo, Gilberto. Sim, eu posso falar um pouco sobre isso, né? Falando em macieira para regiões mais quentes, né? É impossível? Não, né? Não, a gente já tem vários casos aí de plantio de macieira em locais mais quentes, né? Hoje, quais são as cultivares de macieira tradicionalmente mais plantadas no Brasil? Gala e Fuji, né? Quando a gente fala nessas cultivares, a Gala um pouco menos exigente em frio e a Fuji uma cultivar extremamente exigente em frio, né? Só para ter uma ideia, a Gala, a exigência em frio é em torno de 700 horas de frio, né? É muito mais que pessegueiro, né? Pessegueiro, a média dos cultivares é em torno de 300 horas de frio, né? E quando nós vamos para a macieira Fuji, ela, para uma condição ideal, é em torno de 800, 900 horas de frio. Mas então não daria lá para as condições do Sudeste. O que acontece? Hoje os programas de melhoramento da macieira, né, principalmente aí de caçador, têm trabalhado muito com cultivares muito menos exigentes em frio, né? Então nós temos diversas cultivares hoje que foram melhoradas para a produção de um clima de muito menor exigência em frio e que poderiam ser utilizadas para aquelas condições, né? Então, assim, os produtores que têm interesse em investir nessa atividade, né, em plantio de macieira em locais mais quentes, eu diria, faça uma consulta à IPAGRE, né, de caçador, onde tem as cultivares melhoradas com
menos exigente em frio, que certamente indicarão qual a melhor cultivar. É lógico que isso terá uma série de outros problemas que deverão ser solucionados, como quebra de dormência anual, que tem que ser feito justamente para suprir essa falta de frio que mesmo assim ainda haverá nessas condições. Aqui temos uma pergunta do Sebastião Massal. A Embrapa tem alguma pesquisa com cultivo da romana? Aí o nosso suporte aqui informou, né, que a princípio aqui na região a gente não teria, mas que o Instituto Agronômico de Campinas tem algum trabalho com isso, né, e a gente fica devendo aqui na Emater. Mais outra pergunta do Charles Fladione Pauli, né, aqui para o Nava. A calagem com óxidos de cálcio e magnésio poderia substituir o calcário comum e evitar o revolvimento, tendo em vista sua maior mobilidade no solo? Charles, ótima pergunta. Eu diria para ti o seguinte, vamos dizer, na implantação do pomar, né, bom, primeiramente, poderia ser utilizado óxidos? Sim. Sim, poderia ser óxidos. Óxidos também corrigem pH. Quem é que corrige pH? Óxidos, carbonatos, silicatos. Então, sem problema nenhum, ele vai corrigir a acidez. Tá? Esse é fato. Né? Agora, eu aplicaria um óxido lá na implantação do pomar? Né? Não. Eu deixaria para aplicar na implantação do pomar um calcário com PRNT mais baixo, né? Que eu não vejo assim como um grande problema o PRNT ser muito baixo no início, porque ele vai demorar um pouco mais para ter efeito, entretanto, ele vai ter um efeito residual muito maior no meu pomar, o que é altamente desejável. Tá? Então, aplicaria o calcário na implantação carbonato, um calcário calcítico misturado com dolomítico, né? Isso para fins de implantação. Agora, no momento que o solo vai reacidificando, que o meu pomar já está produzindo, e eu tenho aquela reacidificação que eu comentei, aí sim, eu poderia usar um óxido, né, que ele é mais móvel, né, embora tenha problema, vai ter a mesma problema de mobilidade do calcário, né, mas um pouquinho mais, ele vai descer um pouquinho mais no perfil do solo, então eu poderia utilizar nessa situação, né, um óxido com vantagens em relação ao carbonato quando aplicações em superfície. Obrigado, Nava. Mais uma pergunta para ti. O Marcelo Everett, ele pergunta aqui por que o pesquisador não fez a recomendação de adubos orgânicos no plantio, tais como estercos vegetais ou compostos orgânicos, né? Seriam estercos, corrigindo estercos animais, né? Tu poderia comentar um pouquinho sobre essa pergunta? Correto. Não comentei na parte de correção, né, da acidez e da fertilidade em relação à parte de resíduos orgânicos, adubos, composto orgânico, né? Porque, pessoal, geralmente, quando eu aplico esses resíduos, né, lógico que eles têm um efeito fantástico sobre várias propriedades físicas do solo, permeabilidade, a agregação do solo, atividade microbiana, mas eles são utilizados principalmente o que esses resíduos? Um dos principais componentes desse resíduo, nitrogênio, né? E daqui a pouco, se eu for utilizar doses grandes de esterco, de composto orgânico, misturado com calcário, misturado com adubos, né? Isso vai propiciar o quê? Uma atividade microbiana altamente intensa que vai mineralizar aquele composto orgânico e disponibilizar o nitrogênio, né, grande parte, né, em poucos meses. E se eu não tiver minha planta lá já, eu posso estar perdendo, né, grande parte desse composto orgânico. Mas, né, você pode sim utilizar não doses tão altas de composto orgânico, de resíduos orgânicos, sem problema nenhum, né? Se tiver
diversas vantagens que eu comentei aqui, e eu veria, vamos dizer, uma grande vantagem em relação aos adubos minerais daí na parte de crescimento das plantas, né? Quando as plantas novas têm um sistema radicular ainda bastante limitado, aí a aplicação de composto orgânico pode ser utilizado com vantagens em relação ao adubo mineral para plantas novas, né? Porque ele vai sincronizar melhor, né, a liberação daqueles nutrientes conforme a planta vai necessitando dos nutrientes. Obrigada, Nava. A Lilian Rodrigues pergunta qual a melhor época do ano para a implantação de pomares. Zago, tu poderias responder? Lilian, boa tarde, tudo bem? A melhor época de implantação seria durante o período de inverno, durante o período que as plantas estão sem folhas. Como eu comentei na minha apresentação, né, o ideal é se fazer, então, a coleta de solo, o preparo do solo, pensando no começo, digamos assim, imaginamos, começa em janeiro, fevereiro, coleta de análise de solo, e depois faz um plantio aí de plantas de cobertura, e durante os meses de junho, julho, aí se faz o plantio das espécies frutíferas. Então, basicamente, aí o período de inverno é mais recomendado aí para se fazer plantio de frutíferas. Abraço, Lilian. Mais uma pergunta aqui, o Newton Costa, né, para o Nava, se o Zago também quiser comentar alguma coisa. A utilização de bactérias solubilizadoras de fósforo na cova de plantio seria uma alternativa viável e recomendável? Respondendo essa questão, muito interessante, né? Eu imagino que diversos colegas devem estar acompanhando a mídia, né, o forte trabalho que a Embrapa vem desenvolvendo nessa linha de bactérias solubilizadoras de fósforo. Uma vez que no solo nós temos um monte de fósforo, né, que ele está ocluso lá, né? Está lá no solo, mas a planta não consegue retirar, né? Quando nós mandamos uma análise para o laboratório, ele me dá uma partezinha do fósforo, tem lá aquele extrator MELIS, tira o que é disponível para a planta, mas a maior parte do fósforo ele não mede, porque ele não consegue também extrair. E o que fazem essas bactérias, né? Porque, conforme eu comentei, um trabalho muito forte da Embrapa, né? Que está gerando, assim, resultados altamente positivos. Elas vão pegar aquele fósforo que está lá no interior dos óxidos de ferro, de alumínio, e solubilizar e tornar disponível para a planta, o que é altamente desejável, né? Então, é uma técnica que poderá ser utilizada para a fruticultura, não tenho dúvida, né? Um potencial altíssimo, né? Desde que aquelas bactérias, né, solubilizadoras se adaptem às condições, né, de solo de plantio de fruteiras de clima temperado. Talvez aquelas bactérias que sejam utilizadas lá para fruteiras tropicais ou para culturas tropicais, elas têm necessidade de uma determinada quantidade de calor no solo que não vão desenvolver bem nas nossas condições de clima mais frio. Precisamos estudar isso. Mas certamente um potencial enorme quanto a isso. Uma pergunta aqui para o Zago, né? A Fabiola Neutzling. Para Pelotas, qual o melhor mês para colocar no solo mudas de pocã? Só pedir para o Nava, ver se ele consegue aproximar um pouquinho, não sei, está falhando um pouquinho, o pessoal está aqui reclamando no chat da tua conexão. Fabiola de Pelotas, melhor época, acho que responde a pergunta que a Lilian fez, é basicamente a mesma, né? Então, bergamota poncã, justamente no período de inverno, aí junho, julho, é o melhor período para fazer a implantação de pomares de citros nessa região aí de Pelotas também, né? Como regra geral, né, a gente utiliza esse período de inverno
onde as frutíferas vão desenvolver um pouco o sistema radicular, e é um período que tem menos evapotranspiração, menos perda de água, né, para o ambiente, né, e aí ocorre o pegamento da muda, e no período da primavera, a muda começa a se desenvolver com a adubação, né, que o Gilberto muito bem colocou, né, para propiciar o desenvolvimento inicial da muda, então, no período de primavera, que é o período de brotação. Nós vamos continuar aqui, mas tem várias perguntas, né? Todas elas bem interessantes, mais uma para o Nava. O Bruno de Andrade Martins, a calagem com calcário dolomítico é uma adubação na hora do plantio? Com polifosfato e orim é suficiente para a implantação de frutíferas? Bruno, excelente pergunta, Bruno. Eu diria que não, mas 90% das exigências, sim. Por quê? Porque eu estou colocando calagem, vamos dizer, o melhor calcário aí, que conforme eu comentei para vocês, e estou colocando urim, que é uma excelente fonte de fósforo. Então, eu estou suprindo aqueles dois principais componentes que mais têm dificuldade de se aplicar em superfície, que funcionam muito mal em superfície, né? Então, 90% do teu problema tá resolvido. Mas falei não por quê? Porque eventualmente vai te faltar também alguns outros nutrientes, né? Conforme a gente comentou aqui, potássio, muitas vezes eu preciso também aplicar, né, na implantação, aí eu teria que ter uma fonte de potássio, e em geral também nós aplicamos aí 2 micronutrientes na implantação, boro e zinco. Mais outra para ti aqui, Nava, o Gilmar Antônio Nava, teu xará. Aqui no Paraná, muitos técnicos e produtores ainda confundem muito os tipos de calcário. Qual a diferença de cor entre o calcário dolomítico, calcítico e o gesso agrícola? Acho que seria mais como identificar a olho nu as diferenças entre os diferentes tipos de calcário. Eu acho que essa pergunta aí vocês vão achar que foi combinada, né? Ele não poderia estar fazendo, Gilmar está terminado aí, o meu irmão fazendo uma questão aí para mim, hein? Foi combinado isso, né? Gilmar, forte abraço aí, Gilmar. Assim, Gilmar, qual a diferença em termos de cor? Geralmente, o calcário calcítico ele parece um pouquinho mais escuro, né? A gente observa que tem uma certa diferença na coloração, né? Mas, assim, o mais importante em termos de diferença entre esses calcário calcítico, calcário dolomítico e gesso, né, refere-se à primeira composição, né? O calcário calcítico ele só tem cálcio, né? E o calcário dolomítico tem cálcio e magnésio. Né? Essa é a principal diferença, então, entre esses dois calcários, né? Agora, a diferença maior é entre o calcário, né, ambos os calcários, né, e o gesso, né? O gesso, vamos dizer, ele se assemelha mais, vamos dizer, ao calcário calcítico, porque o calcário calcítico só tem cálcio e o gesso também só tem cálcio, né? Claro que o gesso tem enxofre, né? Sulfato é enxofre, mas falando em termos dos cálcios, né? Cálcio e magnésio. Né? Agora, qual a diferença do gesso em relação ao calcário, em relação à reação química do solo? Eu não tive tempo de explorar, né? Até tinha colocado um slide de gesso, acabei retirando da minha apresentação por falta de tempo. Mas o gesso, a gente tem que estar muito ciente, pessoal, que gesso não corrige o pH do solo. Né? Ele pode ser utilizado como um atenuador da acidificação? Pode, porque no momento que eu coloco cálcio, eu acabo diminuindo um pouco aquela toxidez do alumínio, porque eu diminuo a atividade do alumínio no solo. Né? Então, sim, eu posso até utilizá-lo ele como um certo atenuador da acidez, mas ele jamais vai modificar o pH do solo. Né? Então, essa é a grande diferença. Gesso não mexe com o pH. Mas ele é extremamente, acho que pode ser extremamente útil o gesso. Precisamos fazer mais pesquisas, principalmente quando temos solos com camadas superficiais mais adensadas e no sentido de jogar
cálcio em profundidade, visando um aprofundamento do sistema radicular. Vai ficar cansado, Nava. Mais uma para ti, aqui a Cláudia Rosa. Gostaria de saber sobre o calcário líquido. Tem mesmo efeito do calcário em pó? Ótima pergunta. Excelente. A gente recebe demanda em relação a calcário líquido todo dia. Pessoal, às vezes a gente tem no Brasil alguns modismos, né? Quando eu falei em algumas situações lá no início, de que o produtor muitas vezes compra qualquer coisa, essa é uma das situações, né, pessoal? Claro que a gente tem as pessoas, vamos dizer, leais, e as pessoas que nem sempre são leais, né, e que oferecem para o produtor qualquer produto e dizem que são mais eficientes, né? O que acontece com a questão do calcário líquido? Pessoal, a reação do calcário, se ele é líquido, ou se ele é em pó, lá na superfície do solo, né, vai acontecer a mesma coisa, a reação química, se eu estiver colocando um carbonato de cálcio e magnésio de forma líquida na superfície, ele vai sofrer exatamente as mesmas reações. O que nós não podemos aceitar é, muitas vezes, pessoas, né, virem falar para o produtor, onde a gente precisa 10, 15 toneladas por hectare, e dizer ao produtor que 300, 400 litros de calcário líquido vai resolver o problema dele. Não. Podemos até ter situações que o calcário líquido na superfície vai ter vantagens em relação ao calcário em pó, mas ele não faz milagre nenhum, né? Então, em resumo, cuidado. Tá ótima, tem ótimas perguntas aqui, mas nosso tempo já está um pouquinho, né, enxuto, então eu vou tentar agrupar algumas perguntas, tá? Mas a gente depois tenta responder aqui pelo chat, se possível, tá? Então, o João Guilherme Ribeiro Ferreira pergunta: qual seria a melhor opção frutífera em relação a custo-benefício e valor agregado de venda para a região norte do Paraná? Zago, será que tu poderias dar um caminho, pelo menos para o João Guilherme? João Guilherme, norte do Paraná. Vamos tentar imaginar aqui em Soledade, como que é o norte do Paraná. Estou brincando. Quais as frutíferas que dão maior retorno econômico, pelo que eu entendi, né? Que são custo-benefício, né? Eu poderia aqui falar em videira, em uva Itália coberta, né? Dentro da possibilidade de mercado, que é o que eu coloquei lá no início, né? Claro, tem um custo de produção tanto elevado, tem um custo de investimento bastante elevado, mas tem um retorno bastante grande para o produtor. Claro, dentro todas aquelas análises que a gente comentou lá no início, existe mercado na região, existe clima, existe temperatura, todas essas possibilidades, né? Então, seria talvez uma opção para se trabalhar. Claro que a uva Itália, o Gilberto pode me ajudar, né? É uma espécie que exige aí determinadas horas de frio para quebra de dormência, para brotação. Então, teria que fazer um estudo de mercado, um estudo das características climáticas de solo da região, né? Para verificar qual a espécie frutífera que melhor se adequa para a tua realidade. Sugiro que procure o pessoal da assistência técnica ali do Paraná, existe a matéria, existem outras instituições aí, que possam te dar uma boa orientação aí nesse sentido, melhor do que eu, quem sabe, aqui imaginando uma situação ali no Paraná. Mas foi interessante a tua pergunta aí, e sugiro que tu prossigas com a ideia de ser um fruticultor. Obrigado, Zago. Eu vou tentar agrupar duas perguntas aqui para o Nava, tá? Uma é do Lucas Fischer, que ele pergunta se tu poderias falar um pouco
né, a respeito do Iorim, né, alguns produtores têm citado bons resultados com a sua utilização, e também tem o Bruno de Andrade Martins, que pergunta sobre a calagem com calcário dolomítico e uma adubação no plantio com polifosfato e Iorim, né, é suficiente para a implantação de frutíferas e sistemas agroflorestais no Cerrado. Os dois estão citando, né, o polifosfato. Então, ótimo. Patrícia, vou responder a primeira. Acho que a segunda eu já comentei sobre ela, né? Acho que a gente já comentou sobre essa segunda questão aí, né? Mas é bem parecida com essa outra aí que o Lucas, né? O Lucas está fazendo, né? Lucas, assim, termofosfato e urim, né? Você tem dito aí que os produtores comentam bastante e que tem sido utilizado ele com bastante eficácia. O que é o urim? É uma baita fonte de fósforo. Ele é um termofosfato, né? Ele é um termofosfato que sofreu um tratamento térmico e disponibilizou, né, com bastante, vamos dizer, aquele fósforo que estava lá naquela rocha. Né? Excelente fonte de fósforo, né? Agora, o que eu diria, Lucas? Veja que lá na implantação, muitas vezes tem que colocar lá 250 quilos de P2O5. E o que a gente tem visto na prática? Urim, uma excelente fonte de fósforo, mas muitas vezes o custo por unidade de P2O5 do urim é muito maior do que o supertriplo. Então, às vezes, o produtor ele vai ter que sempre analisar essa questão do custo-benefício, né? Transporte, muito caro, né? Ele tem menos concentração de P2O5 que o supertriplo, né? Então, se ele o custo por unidade de P2O5 muito alto, né, nem sempre é vantajoso, mas sim, ele é uma excelente fonte de fósforo a ser utilizada, sem dúvida. Outra pergunta aqui do Caio, né? Eu não sei, Nava, se tu vai ter condições de falar sobre. Ele pergunta: existe uma grande diferença entre o pó de rocha de mecaxisto e basalto? Fale um pouco dessa variedade de micronutrientes disponíveis para as frutíferas dessas duas rochas. Eu não tenho muita experiência nessa parte de rochas, né, de pó de rochas, né? A gente tem colegas dentro aqui da nossa unidade, da Clima Temperado, que trabalham especificamente sobre esse assunto, né? Eu tenho, por exemplo, o meu colega Carlos Augusto Posser, né, que é um dos pesquisadores da nossa unidade, que é um brilhante nessa área, que poderia ajudar. Agora, sim, toda a rocha, né, não é toda a rocha que pode ser utilizada como fonte de nutrientes. Existe uma diferença muito grande em relação aos tipos de rocha e a composição delas, né, e o que elas podem fornecer plantas, né, em termos de nutrientes. E eu não saberia assim te dizer qual que é mais eficiente, qual que é menos eficiente, mas o que a gente sabe é isso, né, que há uma gama muito grande, com uma variabilidade muito grande entre elas em termos de composição e disponibilização dos nutrientes, né, para as plantas. Obrigado, Nava. Eu acho que com relação a esse questionamento, né, poderia dar uma procurada na Embrapa, né, no próprio site da Embrapa, no contato do Carlos Augusto Poser, né, que é o pesquisador dessa área, que poderia fornecer um pouco mais de detalhes sobre esses questionamentos. Aqui tem uma outra pergunta. Para o plantio no Nordeste, Alagoas, Agreste, a variedade é muito grande para frutíferas. A correção pode ser efetuada no período de 2 a 3 anos antes do início do plantio? Sem problema nenhum, Patrícia. Né? Você pode planejar a tua implantação, a correção do teu solo muito antes do plantio. Né?
até ideal, vamos dizer, que muitas vezes você faça isso antes, né? Aqui no sul do Brasil, por exemplo, uma das coisas que a gente faz muitas vezes a gente preparar o solo, né, e trabalhar com culturas anteriores aos pomares, né, você vai fazer um plantio de milho, de feijão, né, você vai trabalhar alguns anos esse solo e depois passa para a questão do plantio de frutíferas, né. Agora, claro, ele vai ter que observar, eu estou fazendo 2 anos de antecedência porque eu quero utilizar aquela área para alguma coisa, ou simplesmente para deixar parado, né? Se for simplesmente para deixar parada a área, não tem muito sentido, né? Não precisa ser com tanta antecedência assim. O Maurício Bianchessi fala na implantação de um pomar orgânico, qual a indicação sobre adubação, correção e calagem de solo no preparo e implantação do pomar? Eu acho que a pergunta dele compila tudo que vocês já falaram um pouco, né? Posso comentar isso, Patrícia? Ótima pergunta, né? Eu diria o seguinte, mesmo para cultivos orgânicos, nós temos assim, várias restrições aí, mas pensando talvez mais à frente, lá para as adubações de manutenção ou de produção, né? Não vejo maiores problemas de você associar os materiais, os adubos disponíveis aí que a gente tem, que a legislação permite nos sistemas orgânicos, e fazer um bom preparo de solo, né? Então, o que a gente pode fazer? Falamos em calagem. Calcário não tem restrição nenhuma, né? Vamos utilizar igualmente o nosso calcário, os cuidados de levar o pH a 6, né? Faz da mesma forma, né? Mas eu poderia elevar o pH a 5,5, só neutralizar o alumínio e não elevar a 6, eu não vejo muito sentido. Então, se ele é permitido, né? Vamos aplicar, vamos elevar o pH até 6, né? Porque esse solo vai reacidificar e depois, se for aplicar qualquer na superfície, funciona muito mal. Então, mesmo no cultivo orgânico, o calcário é permitido, use à vontade, né? Fonte de fósforo, não podemos usar os fosfatos solúveis, né? O que é um fosfato solúvel? Super triplo, super simples, MAP, DAP, não podemos utilizar, mas quais que temos outros? Podemos utilizar os fosfatos naturais, temos fosfatos naturais excelentes, né? Principalmente aqueles importados de outros países que tem um tipo de rocha que libera mais facilmente o fósforo, exemplo, um GAFSA, um ARAD, são fosfatos naturais excelentes, né? Não tenho muita certeza aqui do próprio Yurim, que foi comentado aqui, né? Não tenho muita certeza se é permitido, mas não sei se teria muitas restrições também no sistema orgânico, né? Como fontes de potássio, caso necessário, né? A gente tem cinzas, tem estercos, tem várias fontes que a gente pode utilizar, né? E aí, claro, né, fazendo todo um preparo com plantas de cobertura, à medida que o pomar depois for produzindo, né, plantas de cobertura, leguminosas, né, eu não veria, assim, como ponto limitante a questão de preparo, correção do solo e adubação, né, um ponto limitante para a produção de frutas orgânicas. Nós já estamos chegando no final. Eu vou fazer, porque algumas perguntas vão ser respondidas aqui no chat mesmo, né? Tem uma pergunta aqui, não sei se o Zago vai poder dar uma luz, né, para o K. Hidrarião, né? Plantar as mudas no inverno, as mudas não morrerão com a falta de água, sou de Goiás, inverno quente e seco. Hoje é só bucha para ti, Zago. Bom, o que eu tinha colocado antes, colega de Goiás, seria uma situação do Rio Grande do Sul, que eu disse que seria interessante plantar durante o inverno, os meses aí de junho e julho, mas o clima de vocês aí de Goiás é diferente, vocês têm um inverno seco e a chuva no verão. Sugiro que nesse caso aí, se tenha, como eu coloquei lá na minha apresentação inicial, que se tenha uma fonte de água, né, para permitir uma irrigação dessas mudas, principalmente no início, né, até que haja um pegamento da muda,
porque vocês têm esse período seco durante o inverno. Então, a primeira providência é justamente fazer o plantio e propiciar uma condição de irrigação para essas frutíferas. Se possível, logicamente, a situação ideal seria vocês instalar um sistema de irrigação permanente, né? Hoje existem muitos pomares já aqui no Rio Grande do Sul também, trabalhando sistemas de irrigação que são utilizados normalmente a irrigação por gotejamento e microaspersão. A microaspersão tem um pouco de vantagem ao gotejamento do ponto de vista técnico de distribuição de água, por outro lado tem um custo um pouco mais elevado. Mas então, no teu caso, meu amigo, eu sugiro que se trabalhe com irrigação, prevenindo o problema aí de mortalidade de muda e evitando, logicamente, esse problema. Patrícia. Lembrando, né, Zago, para o Hidrarião, que a gente também tem escritório da Emater lá no Federal, que também pode dar um suporte para aquela região, né, por estar mais familiarizado com aquele cenário. Né. Se me permitem, eu gostaria de fazer uma pergunta para o Nava, né, que é muito comum, às vezes, né, principalmente os extensionistas chegam, né, em alguns produtores e o produtor já saiu na frente, comprou a muda, instalou, fez o plantio, mas não fez essa correção inicial, não fez esse preparo inicial do solo. Né? Aí o técnico corre um pouquinho atrás, né? Bom, vamos fazer uma análise, né? O que vamos fazer? Então, eu gostaria que tu comentasse um pouquinho, né, dessa realidade que muitos de nós extensionistas nos deparamos no dia a dia no campo, né, de ter que contornar, porque é muito bonitinho a gente saber o passo a passo certinho, né, mas muita gente, muitas vezes, não consegue seguir, né, essa cartilha, e ao mesmo tempo quer ter sucesso no seu pomar, né. Patrícia, agora você me colocou numa sinuca aí, né? Eu falei diversas coisas aí, agora você me pegou, mas se eu não fizer nada do que você comentou, como que eu solucionar? O que acontece isso? Não, mas tá bem, não, eu estou brincando, Patrícia, mas é uma situação que é muito comum, né? A gente tem no campo aí, né? Todo dia a gente tem visto esse tipo de situações, né? Mas o que eu diria, assim, Patrícia? Primeira coisa, eu acho que nós nunca podemos, vamos dizer, iludir o produtor de que, se você não tiver condições de colocar na implantação, depois você faz, depois você prepara. Às vezes é melhor o produtor tardar 1 ano, 2 anos, o plantio do pomar, mas começar a coisa bem feita. Eu sempre falo isso. Não adianta, porque é aquilo que eu falei no início, se você fez isso para milho, feijão, no outro ano tu soluciona o problema. Agora, como que você vai fazer uma incorporação de calcário no solo, sabendo que você não pode mais movimentar, pelo menos da forma que poderia movimentar antes do plantio das mudas, né? E sabendo daquelas limitações que a gente tem de aplicar calcário na ele é uma superfície do solo, não. Ele vai movimentar um pouco, porque eu tenho canais de raízes de plantas, né, que ficam canais no solo, tenho micro-organismos movimentando. Quando eu tenho plantas de cobertura, eu tenho liberação de ácidos orgânicos que se juntam com aquelas moléculas do calcário para propiciar uma certa distribuição dele no perfil, mas isso é muito pouco, né? Assim, eu deixaria o seguinte recado. Vamos, né, eu acho que fruticultor, né, a gente sabe que muitas vezes as condições nem sempre são fáceis, né, falta recurso, a implantação também não é tão barata, você tem o preço das mudas, você tem calcário, você tem fósforo, né, é um pouco, vamos dizer, custoso, mas você vai gastar uma única vez durante a vida útil do pomar, né? Então, vamos prestigiar nessa fase, né?
Depois dessa fase, Patrícia, aquilo que eu estava comentando, tem algumas formas, né, quando você se depara com uma situação dessas, né? Se você tem um pH, por exemplo, que nós recomendava 6, e o produtor não fez, ficou a 5,4, eu não tenho um problema tão grave, porque 5,4 eu praticamente não tenho alumínio. Agora, se eu tenho um pH que o produtor não fez e está 4,5, eu tenho alumínio tóxico. Não tenho como resolver a curto prazo isso. Tá? Agora, naquela situação de pH 5,4 e está um pouquinho ácido, com plantas de cobertura, né? Quando você tem a decomposição daquelas plantas de cobertura é tudo de bom no pomar, né? A decomposição dela gera ácidos orgânicos que favorece enormemente, né, o baixamento de calcário no perfil. As pesquisas mostram isso. Eu tenho nessa situação, muitas vezes, o próprio gesso. Conforme eu falei, ele não corrige pH, mas ele pode minimizar alguns efeitos. Conforme eu falei, o próprio toxidez de alumínio, né, que eu posso, então, também utilizar, vamos dizer, como uma estratégia para essa situação, né, onde eu já tenho a toxidez de alumínio. Mas são medidas paliativas. O ideal é o quê? Fazer bem feito lá na implantação. Vamos sempre bater nessa tecla. Obrigada, Nava. Inclusive, tu já respondeu um pouquinho da pergunta aqui da Fabíola Neutzlins, que pergunta sobre fazer a cobertura de solo antes do plantio com frutíferas. É mais ou menos o que tu falou, né? Aí nós estamos falando uma situação de pós-implantação, mas na implantação. Não sei se tu gostaria de comentar, o Zago também comentar um pouquinho sobre as plantas de cobertura antes da implantação dos pomares de frutíferas. Acho que posso comentar alguma coisa, depois o Gilberto pode complementar. Logicamente que, acho que eu dei o exemplo antes na resposta que eu dei para a Lilian, que o interessante é o produtor começar lá por janeiro, fevereiro, fazendo uma análise de solo e lá por abril fazer a implantação de uma planta de cobertura nas condições nossas do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, se fazer a implantação de todo o processo de preparo do solo, que o Gilberto muito bem comentou, e após o preparo preliminar se faz uma semeadura de plantas de cobertura, aí tem várias espécies, aveia, napo forrageiro, ervilhaca, enfim, pensando nas de inverno, e depois, no momento da implantação do pomar, a área já está pronta e preparada para fazer o plantio. E vai ser feito um manejo dessas plantas de cobertura, e elas vão trabalhar a questão da ciclagem de nutrientes, que o Gilberto também colocou, que é importante tanto do sistema convencional quanto do sistema orgânico. Pensando depois no pomar já implantado, no pomar em produção, também é importante que o agricultor faça a implantação de plantas de cobertura de inverno, no período de inverno, e também no período de verão. Existem espécies importantes, por exemplo, a crotalária é uma espécie bastante interessante para se fazer a implantação no período de verão. O Gilberto pode complementar, né, que é muito importante que a gente tenha na área, né, sempre a raiz ativa da frutífera e também uma raiz ativa de uma espécie de cobertura, seja de inverno ou de verão, possibilitando aí uma questão do equilíbrio, químico, biológico e físico do solo, né, a melhora das condições químicas e físicas do solo, e também propicia um equilíbrio na questão de pragas e doenças dentro do sistema todo de um pomar, seja de qualquer espécie, pensando em citros, parreira, pêssego, enfim. Então é muito interessante e eu considero essencial se trabalhar plantas de cobertura desde a implantação do pomar e depois durante o período de produção dos pomares, seja de qualquer espécie frutífera. Patrícia?
Aqui o Jules Roger Espido pergunta qual o teor adequado em percentual de potássio na CTC efetiva? Nava. Da CTC efetiva, né? O que eu tenho lá na capacidade de troca de caixas, o que eu tenho na minha CTC efetiva, né? Basicamente, cálcio, magnésio, potássio, lá perto do litoral, alguma coisa de sódio, né? Vamos desconsiderar que seja uma área do litoral, então vou ter cálcio, magnésio e potássio. O maior componente lá da minha CTC efetiva, o que eu vou ter? É cálcio. Maior proporção, certamente, cálcio, né? É o grande integrante, aí, mais de 60%, 70%. O potássio, em geral, quando tem 5% a 7% de potássio lá na CTC efetiva, né, porcentagem da CTC efetiva, em geral, é muito suficiente para as culturas, né? Dando um número em termos de concentração no solo, e que a gente faz aqui nas análises do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, quando eu tenho um solo acima de 120 ppm, 120 miligramas por quilo de potássio no solo, né, em geral já tem um nível médio alto de potássio excelente, né, para o crescimento ótimo da maioria das frutíferas. O Rodrigo da Rosa Becker pergunta, o cultivo de frutíferas em locais, solos próximos de praia, é possível? E cultivo de pereira no Rio Grande do Sul? Zago. Rodrigo, a tua pergunta é algo para uma resposta bem longa. Vou começar pelo cultivo de pereira, vou começar de trás para frente. Cultivo de pereira no Rio Grande do Sul. Existem alguns municípios aí que eu conheço, Nova Pádua, na Serra Gaúcha, que trabalha com cultivo de pereira. A região sul de vocês, ali de Pelotas também, né, tem algum cultivo, né. A pereira, assim como tem uma certa semelhança com a macieira, depois o Gilberto pode complementar, né. É uma cultura um tanto exigente, né, não é tão fácil de ser trabalhada. Eu sempre digo assim que espécies fáceis de ser trabalhadas são os cítricos, são os mais fáceis, depois vai se dificultando. A pereira é uma espécie que determinadas cultivares exigem bastante horas de frio, né? Exige aí polinizadoras, né? Então é uma cultura assim que precisa se trabalhar bem tecnicamente, né? Para ter um êxito na produção. Não sei qual é a tua região. O primeiro fato que tem que se observar é se a tua região tem quantas horas de frio tem na tua região. Hoje já existe cultivares com necessidade menor de horas de frio, mas no geral a pereira exige bastante horas de frio, e tem que se trabalhado bastante tecnicamente na questão de polinizadoras, né? E é possível, é um cultivo rendável. A produção dela não é tão imediata, né? A gente tem alguma experiência aqui na nossa região aqui de Soledade, os municípios aqui próximos que tiveram implantação, mas estão assim no 4º, 5º ano e ainda a produção é bastante baixa. O pessoal de Nova Pádua, na Serra Gaúcha, eu sei que já tem uma produção bastante interessante, e daqui a pouco sugiro que o Rodrigo pesquise e possa fazer visitas nesses municípios que têm mais produção. Questão de cultivo de frutíferas em locais próximos à praia, se é possível. O Gilberto colocou aqui alguma coisa na questão dos solos, que certamente próximo à região da praia pode ter a questão de sódio, tem a questão do lençol freático bastante superficial, tem a questão da granulometria, normalmente são solos mais arenosos, né? Tem a questão da própria fertilidade, a questão... Então, assim, é interessante se fazer um estudo desse solo, estudo de quais as frutíferas que seja possível trabalhar. Na margem do oceano também é uma região que tem bastante umidade, por outro lado, são ambientes que têm microclimas, um microclima favorável a cultivo de espécies subtropicais ou até tropicais, né?
por exemplo, o maracujá, daqui a pouco é possível se trabalhar aí o próprio abacaxi. Então, interessante se fazer um estudo da qualidade desse solo, das características desse solo, pensando no que eu já falei, da questão do lençol freático, a questão se é um solo bastante argiloso, se tem aí bastante a questão do solo ser alcalino, né? Às vezes tem essas possibilidades. Então, uma análise desse solo aí, e uma análise em tudo que eu comentei na minha apresentação aí, pode ser possível a gente trabalhar, sim, a questão de frutíferas de algumas espécies possíveis na região próxima à praia, na região litorânea. Basicamente isso, em poucas palavras, né? Sugiro também que o nosso amigo procure a assistência técnica da sua região aí, para ver a possibilidade técnica, da viabilidade econômica, desse cultivo de frutíferas próximo ao oceano, no litoral. Patrícia. Obrigada, Zago. Patrícia, Sim. só comentando um pouquinho a mais sobre a questão da pera, também não sei de onde que é o Rodrigo que está fazendo essa questão, mas como ele pergunta aqui do Rio Grande do Sul, talvez seja gaúcho mesmo, né? Sim, Rodrigo. Eu acho que o Zago colocou muito bem, né, essa questão da pera, que é uma cultura bastante difícil de se trabalhar com ela, e eu complementaria, põe difícil nisso, extremamente difícil. Né? O que a gente tem observado? Que as cultivares, a pesquisa tem mostrado que aquelas cultivares europeias, que são as que o consumidor hoje procura lá no mercado, Pacans, Williams, né, são peras que não se adaptam bem para as nossas condições aqui. Elas são extremamente exigentes a frio. Teoricamente, nós teríamos condições que teria essa exigência de frio, porque maçã é exigente a frio e nós conseguimos produzir. Agora, a pera não. Né? Ela, além de ser exigente a frio, ela não é adaptada. Né? Então, muito cuidado, Rodrigo, porque pera hoje eu não teria segurança para dizer, ó, plante pera que tu vai ter sucesso. Nós não temos cultivares adaptadas e temos um longo trabalho à frente aí, principalmente com o melhoramento dessa cultura, para viabilizar o plantio de pera no Brasil. Obrigado pelas considerações, Nava. São muito preciosas esses momentos para todos nós, né? Não é só o público, a gente também está sempre aprendendo muito. A gente tem ainda algumas perguntas, né? Mas já estamos com o nosso tempo aqui estourado. É fato que a gente não vai conseguir, né, contemplar todos os questionamentos, né? Eu espero que essa seja a primeira de muitas outras, né, que possam vir. A gente, em função dessa pandemia, também está se reinventando, né, Zago? Em função da pandemia, a gente acabou mudando o dia de campo, que era feito todos os anos lá na Expo Água Fubra, né, da fruticultura, para um modelo online, mas esperamos o ano que vem estar presente e poder atender diretamente o público. Algumas perguntas que ficaram ainda pendentes, tem uma aqui do Diego Lucas, né, que pergunta que tem 3 parreiras que não foram corrigidas nem adubadas, é mais ou menos aquilo que tu falou antes, né, Nava, que eu também questionei, às vezes tu não faz aquela correção, mas depois como é que tu corre atrás, né? Então, a gente acaba caindo nas plantas de cobertura, adubação orgânica, adubação verde, para tentar amenizar, né, essa falta de correção inicial do solo e adubação. Eu queria agradecer, né, ao Zago, ao Vivaro Zago, ao Gilberto Nava e toda a equipe, né, envolvida da Embrapa, da Emater, pela realização do primeiro evento. E convidar todos, né, para quinta-feira nós estarmos de novo aqui às 6h30, né, para o segundo módulo do curso da fruticultura, no qual a gente vai abordar um pouquinho das doenças da viticultura. Agradeço a todos e gostaria de saber se vocês querem fazer alguma consideração. Também agradecemos, Patrícia, aos ouvintes, né? E dizer isso, né? Que a gente espera aí que esse momento de pandemia, né,
passe o mais rápido possível, né? E dizer que a Embrapa, né, apesar disso, também está se reinventando, né, Patrícia? Esse é um exemplo, né, que nós não ficamos parados, né, a Embrapa, a Emater, né, e nós estamos tentando acompanhar, né, o setor produtivo agropecuário aí, né, e manter esse setor né, que felizmente ainda é o que está segurando as pontas nesse país, né? Mas então agradecer aí todos os participantes, né? Espero que esses poucos minutos tenham sido úteis para vocês. Da mesma forma, Patrícia, agradeço aí a oportunidade, agradeço aos participantes, agradeço aí aos colegas da Embrapa, ao Gilberto, a ti, Patrícia, aos colegas da retaguarda aí, que na organização ficou muito bom a nossa conversa, acertamos na parceria, na dupla, Gilberto, ficou bom a dupla, e agradecemos principalmente os participantes, os agricultores, né, que prestigiaram esse momento, e dizer que, assim como comentou o Nava, que a gente espera que o mais breve possível passe esse momento, que a gente faça essas conversas aqui, juntamente com os agricultores, da forma presencial, interagindo com eles, né? Mas, nesse momento, foi a forma que a gente teve de chegar até os agricultores, né? Principalmente os agricultores da região aqui, que a gente fez especialmente esse curso, para os agricultores da região aqui do Vale do Rio Pardo, do Botucaraí, do Vale do Taquari, né? Claro que a gente atingiu o Brasil, o mundo, né, Patrícia e Gilberto? Mas a gente tem um carinho especial por essa região, né? E no próximo ano a gente acredita que a gente vai fazer o dia de campo, como a Patrícia comentou, lá na Expo Agrofubra, né? Assim como a gente tradicionalmente fazia. Deixo aqui, então, um abraço a todos aí e digo que as dúvidas que ficaram, certamente ficaram bastante dúvidas aí, dos participantes, né? Que procurem os escritórios da Emater, procurem, né, o pessoal da Embrapa aí, que a gente vai conseguir trabalhar melhor, né? Essa questão da fruticultura, né? E desejo aí que nós tenhamos uma volta breve aí e que a gente possa chegar ao fim desse período, né, e voltar à normalidade. Um abraço a todos. Obrigada a todos. Esperamos vocês no canal do YouTube da Embrapa para o próximo módulo do curso.